Você sabe o que são os chakras? Já ouviu falar nos nossos 7 centros de energias principais e os secundários? Quantos são os secundários? E o que é que isso tem a ver com o nosso processo educativo, com educar os nossos filhos? Vamos conversar sobre isso hoje. Olá, bem-vindo. Sou Jéssica, fundadora do Instituto Somos Pais, o Instituto de Educação Integrativa. E estamos começando uma série bem curtinha, vão ser apenas 2 vídeos, para falar sobre os chakras. Vou falar sobre 4 chakras hoje e na outra semana os outros 3 chakras e fechamos os nossos 7 centros de energia ou vórtices, como é mais conhecido, os vórtices de energia, que são 7 principais. Eu vou conversar com vocês hoje com essa bonequinha da minha filha, Bruna Maria, para ajudar um pouquinho a explicar para vocês aonde ficam esses chakras. Existem inúmeros vídeos, conteúdos 1000 na internet para ajudar vocês a entender. Bom, já falei bastante sobre energia, já falamos sobre energia vital, tem um vídeo só sobre energia vital e sobre campo energético. E o que é que seria então esses chakras? Para que servem esses chakras? Bem resumidamente, ele é uma relação, ele é pegar a energia vital, pegar essa energia universal e trazer para o nosso corpo. Porque nós somos esse equilíbrio, essa junção, essa fusão da matéria com a alma. Qualquer religião acredita que nós não somos apenas essa matéria, né? Apenas esse corpo aqui. Existe um espírito, existe uma alma. Alguns acreditam que elas seguem, alguns acreditam que essa vida é única. Enquanto educação integrativa, nós estudamos muito a espiritualidade e nós acreditamos que isso caminha para o infinito e além. É eterno. O espírito, essa alma, é a única certeza que nós temos que continua para sempre. E com isso nós vamos tendo as nossas afinidades e as não afinidades, as coisas incomuns e as não incomuns, as pessoas de que gostamos e as que não gostamos, porque isso é exatamente o aprendizado que a gente ainda precisa ter. Então nós somos essa fusão entre esse plano astral, esse plano espiritual e o nosso corpo. E os chakras é exatamente essa ligação, é como se fosse o nosso interruptor, é ele que está ligando e conectando com esse plano astral. E esses chakras representam isso. E quando a gente entende os 7 chakras, a gente consegue entender até como que eu posso me ajudar. Eu não preciso estar frequentando necessariamente alguma religião, mas as terapias vibracionais, o Reiki, por exemplo, ajuda a gente a estar restabelecendo esses chakras. Bom, então, basicamente isso, as chakras são os nossos centros de energia, os centros principais de energia que nós vamos falar aqui, que são os 7. Os secundários são 21 secundários e, por exemplo, a acupuntura trabalha exatamente nesses secundários. Então, quando a gente está tendo as nossas mágoas, os nossos sentimentos, as nossas inquietudes, estamos alimentando muita mágoa, por exemplo, nós vamos acumular muita energia em determinado centro de energia. E ele vai começar a espalhar essa densidade, vamos dizer assim. Então, a acupuntura vai exatamente nesses pontos que estão densos para conseguir soltar essa energia. E é por isso que todo mundo que estuda a espiritualidade sabe que não adianta você fazer acupuntura, não adianta você frequentar centros holísticos, seja onde for que vocês frequentam, igreja, terreiro, templos budistas, seja o que vocês acreditam, mas não adianta você estar apenas praticando essa parte da espiritualidade, fazendo oração, fazendo evangelho, um monte de coisa, ou a oração no lar, e você não conseguir se desprender dos sentimentos que vão trazer novamente esses pontos. Então, eu preciso aprender a não guardar mágoa, por exemplo, das pessoas. Eu preciso aprender a não sentir raiva das pessoas, senão, seja o que for que eu faça, não vai ter efeito nenhum, porque se eu continuo retroalimentando meus sentimentos, né, a minha alma, eu estou botando para dentro de mim essa raiva, esse ódio, essa amargura, essa tristeza, esse pessimismo, nada funciona. E aí você volta novamente a ficar com as energias densas. Bom, então isso é exatamente chakra. Então, se eu não me melhoro, eu começo a acumular muita energia em determinado lugar.
Primeiro chakra que nós vamos falar é o chakra raiz, é o chakra base. Mostrando aqui na nossa bonequinha, ele fica realmente aqui embaixo, né? Ele tá no cóccix. Então você segue a coluna lá, todos os ossinhos da coluna. Chegou lá no final, chegou lá no cóccix. Ele é para baixo. A abertura desse chakra, que é o chakra básico ou raiz, ele tem essa abertura para baixo, porque ele é a nossa ligação com a terra. Né? Ele tem a cor vermelha, então quando a gente bota vestimentas e alimentos, é sempre para poder fortalecer esse chakra. E o que é que ele fala pra gente? Eu sou. Então ele está nos falando exatamente que eu sou, eu tô na terra, é a nossa conexão com a terra, é a nossa existência. Tem pessoas que ficam muito etéreas, muito espiritual, voando aí, ou com dificuldade de percepção, né, da sua própria identidade, da sua personalidade. Não é exatamente depressão e baixa autoestima, que esse já é o segundo chakra, mas eles estão interligados. Eu quero ter a conexão comigo, né, com quem eu sou. Esse chakra fala exatamente quem eu sou. Então a terra é a melhor saída para tirar essas dores, né, de você estar se perguntando muito quem você é. Claro que isso pode estar ligado também com o último chakra, que é o chakra coronário, que vai trazer propósito de vida. Mas esse chakra, ele é muito o instinto, né? Então ele vai trazer pra gente a nossa conexão com a terra. Tá se sentindo voando aí voando em tudo que é lugar? Anda descalço, bota o pezinho na terra para trazer a sua conexão com quem você é. Quem está com chakra desbalanceado quem está com energia desbalanceada nesse chakra vai estar apresentando dificuldades ósseas, né? É falta de vitamina D, os próprios problemas, né? Artrose e tudo mais que acontece aí na parte óssea, é bem comum desse chakra quando ele está em desequilíbrio, tá bom? Ele é a nossa conexão com a terra, com a nossa existência. Aí nós vamos... Estou separando um livrinho aqui que no final eu vou deixar para vocês estudarem, quem quer aprofundar bastante em chakra. E aí o nosso segundo chakra é realmente ligado na parte da genitália. Então ele tá ligado com a nossa reprodução. Ele tá ligado às gônadas, né? Então esse chakra, ele é a parte da criação. Pessoas que têm muita criatividade, pessoas que têm vontade de viver, né? Ou como a gente gosta muito de falar, né? Que tem esse tesão pela vida, é representado pela cor laranja. Então, novamente, você pode estar indo para alimentos e roupas com essa vestimenta. Ele é na parte da genitália, por quê? Porque ele realmente está ligado ao nosso chakra sexual, ou chakra sacro, como a gente fala. Então, pessoas que estão com disfunção nesse chakra pode estar tendo o desejo sexual muito forte, de forma até descompensada. Então, é a energia da reprodução. Seja a reprodução sexual, seja a reprodução onde eu concretizo ações, né? Não necessariamente é o sexo, porque a energia, a energia sexual é a mesma energia onde nós podemos concretizar coisas. Então, eu posso estar realizando muita coisa, eu posso estar entregando muita coisa, né? É a fertilidade não só no sentido de filhos, não só no sentido sexual, mas é você criar, é você livros, você escrever, você tá entregando coisas, né? Por exemplo, eu tenho esse chakra com muita energia, porque eu tô sempre tendo a doação aqui pelo Instituto Somos Pais. Então, você fazendo seus cursos, as suas vivências, as suas rodas, as mentorias, que é o trabalho que eu desenvolvo. Então, é você encontrar um equilíbrio. Se eu canalizo tudo para a energia sexual, eu vou ter dificuldade de multiplicar, de reproduzir em outras coisas. E aí tem muita gente que fala, eu tenho dificuldade de, sei lá, de realizar coisas, né? De concretizar coisas. Porque a energia, ela pode estar indo só para essa parte sexual, tá bom? Aqui a gente vai ter as pessoas com baixa autoestima, pessoas com pessimismo, sem ânimo, pessoas apáticas, porque é o nosso chakra da alegria, é o chakra do sentimento, é o chakra da sexualidade, dos projetos pessoais.
Então, a gente tem que trabalhar esse chakra. O terceiro chakra, ele já vai estar 2 dedinhos acima do umbigo. Então, o primeiro ele tá, né, aqui embaixo, o segundo ele é nas gônadas, o terceiro é um pouquinho acima do umbigo, ele vai estar aqui. O terceiro chakra é chamado de esplênico ou umbilical. E aí nós temos a parte de realização pessoal, é o poder pessoal, é a sua... é o seu bem-estar em grupo, é o coletivo, ele é o nosso radar psíquico. E aqui a gente tem que prestar atenção o quantas doenças, né, estomacais a gente tem. Gastrite, enfim, todas as doenças, né, dessa parte visceral, dessa parte do estômago, intestino, etc e tal, é exatamente muita energia nesse chakra. Mas o que isso significa? Quer dizer que eu estou me alimentando mal? Não, quer dizer que você não está conseguindo lidar com as emoções. Tá ficando tudo preso e a gente vai ter medo, enjoo, irritação. Se eu não estou lidando bem com esses sentimentos e com as emoções, certamente esse chakra ele vai ficar desbalanceado, né? Então, a parte de você realizar, a parte do poder pessoal é esse chakra. E aí a gente vai estar falando de corzinha amarela, novamente, alimentos, vestimentas, tá tudo ligado nesse chakra, né? Plexo solar. Algumas literaturas chamam de umbilical. Já tem outras literaturas que botam o umbilical como segundo. É mais conhecido o terceiro como plexo solar, que é, né, ou umbilical, que é um pouquinho acima do umbigo, ou sacro, né? Mas o nome eu acho que é o que menos importa, porque vai depender muito da frente que você está estudando, né? Existe mil especialistas nessa área. Tem a frente ocidental, tem a frente oriental, enfim, tem a parte do hinduísmo que fala, que traz muito a parte dos chakras. Mas vamos entender que o primeiro chakra, o chakra base, é o nosso instinto, é a nossa raiz, eu sou. O segundo chakra, que está nas genitálias, é o chakra da criatividade. E aqui a gente vai estar falando do eu sinto. O terceiro chakra é a parte de realização de poder pessoal, é eu faço. Perceba, se a gente está falando que o terceiro chakra, né, que está um pouquinho acima do umbigo, do amarelo, o sacro, né, o plexo solar, ele é a realização, ele é o poder pessoal, essa é a frase, né, eu faço. E aí vamos falar do quarto. O quarto ele já é aqui, já é o cardíaco, e esse quarto, ele é muito importante, a gente vai fechar nele hoje, porque falar dos 7 num vídeo só seria muito longo. Percebam que ele é o meio. Nós temos 3 abaixo, né? O base, eu tô falando tanto que já tô misturando até os nomes, né? O base, o sexual e o plexo solar. E acima do cardíaco, que nós vamos fechar com ele agora, nós temos 3. O laríngeo, na garganta, o frontal, que é na testa, e o coronário, que já está acima. Esses 3 que nós já falamos, né? Base, sexual e o plexo solar, são chamados chakras inferiores, chakras que nos ligam à terra, à nossa existência. Senão a gente não ia fazer nada, não ia sair da cama, ia ficar, sei lá, vegetando, ou pessoas que têm a parte espiritual muito forte, com saudade da casa, com saudade da terra, se sentindo perdida, se sentindo vazia. Então, nós precisamos ter a conexão com a terra para realizar, para concretizar, para multiplicar, para deixar nosso legado, para ajudar o nosso próximo, enfim. E os 3 superiores, né? O laríngeo, vamos falar no outro vídeo, o frontal e o coronário já é a ligação com o plano espiritual. E vamos encerrar então com este que está no meio, que é o quarto chakra, que é esse chakra aqui, o chakra cardíaco, que nada mais é, o nome já está dizendo, né? São as nossas emoções. Ele é o verde, então vamos usar alimentos e vestimenta verde. Então aqui é eu amo. A gente confunde às vezes achando que o eu sinto é o cardíaco é eu amo, né? O eu sinto é o segundo. Então aqui é onde estão, é o amor, não é? É a bondade, é a nossa afeição. Ele é
a porta dos sentimentos, ele é o equilíbrio de todos os chakras. Por ele estar no meio, ele equilibra os 3 superiores com os 3 abaixo. Quando eu estou bem, quando tem energia em equilíbrio, né, nós temos os nossos relacionamentos, de uma forma geral, eles são harmoniosos, eles são de bondade, a gente consegue sentir sentimentos de empatia, né? Não compaixão, que o compaixão já seria os chakras superiores. E ele tem essa função de equilibrar, né, quem eu sou, que são os inferiores, quem eu sou, concretizar, realizar, instinto, com os nossos chakras superiores, né, que é o que eu vim fazer, qual é o meu propósito de vida. Ele tem essa conexão do espiritual com o terreno, né? Ele é o corpo astral e ele é as nossas emoções. O chakra do plexo solar, que é o nosso amarelinho, que é o terceiro, ele está ligado com os sentimentos também, com as emoções, mas no sentido de digerir, né? Perceba que está exatamente no lugar das nossas vísceras, né? Dos órgãos, da digestão. Enquanto o cardíaco é o amar, é o se doar, é o se entregar ao outro, né? Então aqui é onde está a empatia. Eu acho que é isso, né? O amor ao próximo, né? Dos 4 chakras eu acho que é isso. Deixa eu só mostrar agora aqui um livro maravilhoso para quem quer saber mais. Mãos de Luz, inclusive é um dos livros de estudo para quem trabalha nessa parte de energia, nessa parte terapêutica vibracional, que tem muita gente que entra em contato comigo para fazer as mentorias, para fazer acompanhamentos. Já sei como é que você trabalha com essa parte de energia. Não é uma terapia, eu chamo de terapia clínica, seja a psicologia ou seja a terapia clínica, onde você vai estar, né, classicamente sentando e conversando com as pessoas. Eu sempre trabalho com as mentorias, se é na parte de educação, onde a gente entra um pouquinho em energia, educando com empatia, mas tem a mentoria que é apenas esse trabalho energético, esse equilíbrio, esse restaurar, restabelecer, se reencontrar. É a palavra mesmo que as famílias, geralmente são as mães, usam comigo após fazer essa mentoria, que é a mentoria Renascer, é que elas se reconectaram. Então, renascer é exatamente se reconectar. Esse livro é maravilhoso para quem também faz trabalhos com a imposição de mãos, tanto que o nome é Mãos de Luz. Eu faço também com o trabalho de Reiki, com o trabalho da cromoterapia, onde a gente consegue reequilibrar esses chakras com a imposição de mãos. E ele é maravilhoso, né? Você vê, eu gosto muito dessa partezinha, onde ele mostra o corpo, os 7 chakras. Como eu falei, os 3 abaixo é a nossa ligação com o plano inferior, né? Que ele chama de plano físico. O cardíaco, ele é uma ponte para o plano astral. E aí nós temos o plano espiritual. Aqui são as 7 camadas que nós temos, né? Mas aí já entrando bem na parte da espiritualidade, bem na parte espiritual. A nossa alma, nossa aura, ela é composta por 7 corpos. 7 corpos astrais. Perceba que quando a gente consegue expandir, e é bem interessante porque a gente está nessa terra aqui para diluir as nossas dores, aprender o perdão e o amor de uma forma verdadeira e genuína. E à medida em que a gente vai percebendo isso, é como se a gente vai libertando essa densidade, né? A gente liberta primeiro esse chakra, e aí você vai compreendendo mais quem você é, aí você vai tendo a força, aí você vai tendo essa criação, essa vitalidade, aí você consegue compreender o amor na sua plena, né? Que é a compaixão, e aí você consegue desobstruir, essa é a palavra, nós vamos desobstruindo esses nós. Aí você consegue desobstruir o laríngeo, depois você consegue atingir, isso aqui já é um máximo, acho que, de iluminação, né? É um caminho da nossa iluminação. Quando a gente consegue desobstruir todos esses chakras, a gente vai chegar no 6º, que é o frontal, que é você conseguir ver as coisas, simplesmente ver, né? Sem entrar na história, sem julgar, sem expectativas. E aí você alcança o último chakra, que é o coronário, que é onde você consegue ter a sua plena iluminação
plena consciência de quem é e do que está aqui. E aí você vai, à medida que você vai se desobstruindo, você vai alcançando essas pontes. Bom, é um vídeo bem extenso, ficou bem longo, mas eu teria que falar acho que de 2 chakras para ficar bem curtinho, mas tá aqui a mensagem e agora a gente tem que entender o que é que isso tem a ver comigo, com minha família e com meu filho. Absolutamente tudo, é a energia que eu plasmo para minha vida, é a energia com que eles aprendem a viver. A energia em que eu fico presa, como eu falei no vídeo da energia vital, nos meus pensamentos, no meu dia a dia, naquilo em que eu me conecto, é a energia que eu me conecto e é o que eu plasmo, né, em torno de mim, e com isso os filhos também vão entrando nessa mesma sintonia. Então, eu preciso compreender esse equilíbrio desses chakras, estar frequentando, seja o que for, para que eu possa trabalhar essas vibrações, essa energia. E não é preciso partir para o caminho do holismo, não é partir para coisas necessariamente, né, espíritas, mas quando você vai numa missa, que você canta, que você faz o seu culto, que você canta com toda a sua verdade, nossa, você está desobstruindo totalmente, você consegue, soltar todos os nós, e aí você consegue estar em equilíbrio e em paz. E aí eu consigo fazer a minha educação, né? Tá olhando para esse meu filho de uma forma consciente, de uma forma plena, como eu sempre falo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar no outro vídeo sobre o laríngeo, sobre o frontal e sobre o coronário, que é a nossa ligação com o plano espiritual. Bota aqui seus comentários, curta aqui se você gostou. Se ficou dúvida, pode perguntar, pode ter ficado um pouco confuso, porque os chakras, eles realmente são bem densos, são assuntos densos de explicar. Um beijo, fiquem com Deus. Curta a gente nas redes sociais também, institutosomosPais.com.br. Um beijo, até o próximo vídeo.